tarde. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a idolatria e o culto de demônios, que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 19 e versículo 20. Mas que digo que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus, e não quero que sejais participantes com os demônios. Boa tarde, agora eu vou falar um pouco sobre o que foi lido. A estátua. Deus abomina a estátua. Em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 22, diz: Nem levantarás estátua, a qual o Senhor teu Deus aborrece. Qualquer tipo de estátua. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 4, diz: Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 15 e o 16. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois semelhança nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus em Horebe falou convosco do meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma escultura, semelhança de imagem, figura de macho ou de fêmea. Levítico, capítulo 26, versículo 1. Não farás para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. E rogar, sacrificar ou venerar estátua, ídolo, é adorar aos demônios, e não a Deus. E ser participante com demônios. Em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4, diz: Assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo não é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Demônios adora-se por meio de estátua. Ídolo é comer ou beber de alguma coisa sacrificada, consagrada ao ídolo, é ter comunhão com os demônios. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 21 diz: Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14 diz: Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Os sacerdotes das estátuas, ídolos, são sacerdotes dos demônios, e não de Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 11, versículo 15. E ele constituiu para si sacerdotes para os altos e para os demônios e para os bezerros que fizeram. Em Deuteronômio, capítulo 32,
versículo 17 diz: Sacrifícios oferecerão aos diabos, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que virão há pouco, dos quais não se estremeceram vossos pais. Em Salmos, capítulo 106, versículo 37 e versículo 38. Salmos 106, 106, tá. Demais disso, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada com sangue. Maria é a mãe do Senhor e não de Deus. A princípio, Maria morreu virgem. A princípio, Maria não morreu virgem, porque foi mãe de filhos, os irmãos do Senhor, o Filho Santo, inocente e separado dos pecadores, o Salvador do mundo. Era o Salvador, porque foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Em Lucas capítulo 1, versículo 34 e 35 diz: Eu disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Ela é mãe do Senhor, como homem, e não de Deus, porque o Senhor, como Deus, é sem pai, sem mãe, não tendo princípio de dias, nem fim de vida. Em Hebreus, capítulo 7, versículo 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Ela não roga nem intercede por ninguém. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5 diz: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Logo, essa Maria do catolicismo não é a mãe do Senhor, mas é Semaramis, ou Isis, deusa demônio do Antigo Egito, a chamada Rainha dos Céus, que aparece com um bebê no seio, Horus, ou Thamus, ídolo do paganismo. Os santos e santas que já morreram intercedem por nós? Não, porque eles nada sabem, mas a sua memória foi entregue ao esquecimento. Estão simplesmente descansando dos seus trabalhos, no repouso do Espírito Santo. Invocar os mortos é espiritismo. Em Levítico, capítulo 19, versículo 28 diz: Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. Quanto à procissão,
a marcha cerimonial de estátuas. Isaías, capítulo 45, versículo 20, diz: Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, os que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Em Salmos, capítulo 97, versículo 7, diz: Confundidos sejam todos os que servem imagens de escultura, que se gloriam de ídolos inúteis, prostram-vos diante dele todos os seus deuses. Em Isaías, capítulo 44, versículo 17 ao 19, diz: Então, do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, e se inclina e ora-lhe, e diz: livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Nada sabem nem entendem, porque se lhe untaram os olhos, para que não vejam, e os seus corações para que não entendam. E nenhum deles toma isto a peito, e já não tem conhecimento nem entendimento para dizer: metade queimei no fogo, e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne, e as comi, e faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-eia eu ao que saiu de uma árvore. Advertências do Senhor. Deuteronômios, capítulo 16, versículo 22. Nem levantarás estátua, a qual o Senhor teu Deus aborrece. E 1 João, capítulo 5, versículo 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. E é isto. Até o próximo vídeo.